Meus queridos, a paz do Senhor, como é que vocês estão? Tio Gibson mais uma vez com vocês aqui hoje para trazer a lição de número 11 da classe dos primários, tá certo? E para nós iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Então, aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de aprender a Tua Palavra. Fica conosco e nos ajuda em tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Lição de número 11. E o título da nossa lição, olha só. Estevão, um herói até o fim. E a nossa história de hoje está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, o versículo 8 ao 15. Capítulo 7, versículo 54 ao 60. Tá certo? Só que antes de nós irmos para a nossa história, nós vamos fazer a leitura da nossa memória em ação, do nosso versículo de hoje. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, lá no capítulo 24 e o versículo 13. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, e diz assim a palavra de Deus: quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Que promessa maravilhosa! Como Deus é lindo! Ele nos prometeu que um dia nós vamos para um lugar muito especial, tá certo? E essa promessa Ele está nos fazendo nesse versículo. Se nós permanecermos fiéis, firmes até o fim, no final de tudo, quando nós encontrarmos com Ele, nós estaremos salvos e viveremos para sempre com Ele, tá certo? Então todo mundo aqui, ó, no nosso visual de hoje, acompanhando com o tio aqui, vamos lá? Mateus 24, 13. Quem ficar firme até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Que maravilha! E olha só, a nossa história de hoje vai falar sobre este homem, sobre Estevão. E olha só, Estevão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E aonde Estevão passava, ele fazia muitos milagres. Mas será que era o poder que Estevão tinha para realizar esses milagres? Todo o poder que Estevão tinha e usava para fazer aqueles milagres, para curar aquelas pessoas, na verdade não era dele. Tudo que Estevão fazia, ele fazia no nome de Jesus, o nome onde há todo o poder, tá certo? E olha só, Estevão, ele era muito perseguido por alguns judeus maus, que perseguiram Jesus quando Jesus esteve aqui, e agora eles perseguiam todos aqueles que seguiam a Jesus. E Estevão falava do amor de Jesus para todas as pessoas, falava do amor de Deus e também fazia grandes milagres. Ele entrava às vezes em algumas discussões com esses homens, mas ele nunca saía envergonhado, porque o Espírito Santo, ele dava sabedoria a Estevão para enfrentar essas situações. E certa vez esses homens prenderam Estevão, levaram ele diante de um tribunal para ser julgado, simplesmente por falar do amor de Deus. E olha só, crianças, mas Estevão sabia que ele tinha e teria que permanecer firme para que ele pudesse ter o direito de morar num lugar muito especial, onde a Bíblia diz que lá as ruas são de ouro, que lá não haverá tristeza, lá não haverá angústia, lá não haverá medo, lá não haverá fome, não haverá violência. Lá neste lugar que é o céu que Deus preparou, só haverá alegria. E para sempre aqueles que chegarem lá estarão adorando ao próprio Deus. E Estevão, ele ali mesmo diante de toda aquela dificuldade, Estevão permanecia ali, ó, defendendo o nome do Senhor, porque o propósito daqueles homens que iriam prendendo Estevão era que ele negasse a sua fé em Jesus, que ele negasse o nome de Jesus. Mas Estevão em nenhum momento ele fez isso. E a Bíblia diz que naquele momento, naquele julgamento, o rosto de Estevão brilhava com o semblante de um anjo. E mesmo aqueles homens vendo Estevão daquele jeito e ouvindo a pregação de Estevão, que mesmo ali naquele julgamento pregava para que eles pudessem receber Jesus também no seu coração, mesmo assim aqueles homens não se arrependeram e insistiam ali em julgar e acusar Estevão. E olha só, crianças, o que aconteceu. A Bíblia diz que eles julgaram e condenaram Estevão à morte. Estevão deveria ser apedrejado. Mas será que mesmo assim ele iria negar Jesus? Estevão permaneceu fiel. Ele fez uma oração.
e disse a Jesus que recebesse o Espírito dele, porque ele já tinha contemplado naquele julgamento, olhado para o céu e visto Jesus de pé, do lado direito de Deus, do trono de Deus. E ali Jesus contemplava aquela situação. Mas Jesus se alegrava, porque Estevão estava sendo fiel a ele, mesmo diante daquela dificuldade. Estevão ali começou a ser apedrejado. Aqueles homens começaram a apedrejar com tanta raiva que eles estavam de Estevão. E Estevão, mesmo machucado, dobrou os seus joelhos e fez uma oração. E naquele momento, Estevão pediu que Deus perdoasse aqueles homens, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Que maravilha! Estevão tinha o amor de Jesus no seu coração, que mesmo sendo machucado, condenado injustamente, e ali sendo apedrejado por aqueles homens, Estevão ainda pediu a Deus o perdão para o pecado deles. E Estevão morreu, crianças, apedrejado por causa do amor de Deus. Mas o que nós podemos entender e aprender com essa história é que mesmo que surjam dificuldades na nossa vida, mesmo que se levantem homens contra nós, mesmo que alguns nos acusem ou nos persigam, devemos permanecer firmes, fiéis a Deus. Não para que nós recebamos bens materiais por causa disso, mas para que um dia nós possamos chegar lá, nesse lugar tão especial, e receber das mãos do nosso Deus a coroa da vida, que é para todos aqueles que permanecerem fiéis a Ele aqui na terra, mesmo diante das situações difíceis. Então, criança, mesmo que você esteja enfrentando uma situação, mesmo que só você na sua casa seja crente, mesmo que só você frequente a igreja, a escola dominical, e mais ninguém da sua casa seja crente, seja evangélico e não tenha conhecido o Senhor, não seja cristão, e mesmo que eles lhe persigam, ou mesmo que eles lhe acusem injustamente, nunca desista da sua fé. Devemos tomar a mesma atitude e posição de Estevão, sermos heróis até o fim, defendendo o nome de Jesus, para que possamos receber dele a nossa salvação. Amém? Então essa é a nossa história de hoje, que devemos guardar no nosso coração e saber que devemos sim permanecer fiéis até o fim. Amém? Então agora nós vamos orar e pedir a Deus que possa nos fortalecer a cada dia mais, que possamos estar com a nossa fé voltada para Ele todos os dias e que possamos permanecer firmes, mesmo diante das lutas. Amém? Então você agora feche os seus olhos e apresente a Deus a sua situação, aquilo que você está vivendo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que nós tivemos de aprender mais de Ti, de poder ouvir essa história tão especial. Queremos pedir neste momento, Senhor, que Tu venhas, Pai, fortalecer a nossa fé, para que nós possamos continuar firmes e fiéis a Ti, mesmo diante das dificuldades e das lutas que se levantam contra nós. Pai, a cada criança que está assistindo esse vídeo, que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada uma delas, Senhor, guardando o seu coração, para que elas possam continuar firmes, trilhando os Teus caminhos. Obrigado, Senhor, por mais uma aula, por mais uma lição. Obrigado por nos amar, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo e colocamos diante de Ti todas essas petições. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então aqui nós terminamos a nossa aula da lição de número 11. Eu deixo para vocês, um cheiro bem grande. Que Deus abençoe a vocês de uma forma especial e que possamos permanecer firmes até a vinda do nosso amado Jesus. Amém? Então Deus abençoe a todos e a paz.